A Grande Esperança. Tema 2. A Origem do Mal, com Alejandro Bulhon. Olá, querido. O tema para hoje é a origem do mal. Eu não sei, é inevitável olhar para o lado e ver dor, tristeza, drama, traição, violência. Todos os dias a televisão está cheia de notícias ruins. Neste momento, talvez você mesmo está vivendo um momento difícil na vida, dificuldades no casamento, com os filhos, talvez enfermo, talvez um câncer destruindo tua vida. E nessas horas a gente se pergunta, mas por quê? Onde está o Deus de amor maravilhoso que temos? Por que acontecem estas coisas? A primeira coisa que precisamos entender é quem criou este mundo. E se Deus criou este mundo, então por que existe dor? Vamos a ler um texto bíblico. Hebreus capítulo 11, verso 3, diz assim: pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Quer dizer, este texto que acabo de ler mostra que nós somos frutos da criação de Deus, frutos do amor de Deus. Pela palavra de Deus foram criados os céus e a terra, porque Ele falou e existiu. É impressionante que há muita gente que não crê que Deus criou este mundo. Tem gente que crê que nós somos frutos da evolução. Agora, veja, se você está vivo aí, só tem duas possibilidades. Ou Deus te criou e te criou por amor, com um propósito para a vida. Ou então, se você não acredita nisso, tem a segunda possibilidade, você é fruto da evolução. Só que, se você é fruto da evolução, você é fruto do acaso, fruto da casualidade, da coincidência. Não há um plano para a tua vida. Então, por que sofrer? Por que chorar? Por que viver? Para que você se levanta todos os dias? Para que existe? Não tem sentido, porque você é fruto da casualidade, fruto do acaso. Por isso, eu pessoalmente prefiro acreditar na palavra de Deus. Porque se eu acreditar na palavra de Deus, eu tenho que reconhecer que existe um Deus Criador Todo-Poderoso. E que esse Deus me criou por amor. Ora, se Deus me criou por amor, então a minha vida tem sentido. Até a dor, as lágrimas, o sofrimento, tudo tem sentido. Porque eu sei de onde venho, eu venho das mãos de Deus. E eu sei para onde vou, eu vou para um destino glorioso. A grande pergunta é, então por que existe tanta dor neste mundo? Quero ler com você Gênesis capítulo 1, versículo 31. Viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Houve tarde e manhã o sexto dia. Tudo era muito bom. Muito bom. Não havia dor, não havia enfermidade, não havia tragédia, não havia desgraça, não havia morte. Tudo era muito bom. E, querido, te digo uma coisa, este mundo continuaria sendo bom. O problema é que o ser humano, Adão e Eva, tomaram uma decisão errada. E decisões são chaves na vida. Escuta o que eu estou falando, decisões. Todos os dias, você e eu precisamos tomar decisões. A vida é um punhado de decisões, desde que nos levantamos até que deitamos à tarde, decisão após decisão, decisão após decisão. Primeira decisão quando você acorda, me levanto ou não me levanto? Tem que tomar a decisão. Segunda decisão, tomo banho ou não tomo banho? Terceira decisão, que roupa visto? Quarta decisão, tomo café da manhã ou não tomo café? Você percebe? Decisão, decisão, decisão. Muitas dessas decisões você pode dar-se o luxo de errar. Como, por exemplo, se eu decidir colocar uma
camisa vermelha e uma calça verde. Eu acho que tomei uma decisão errada, porque quando eu sair na rua, todo mundo vai olhar para mim e vai rir de mim. Uma decisão errada, mas não define minha vida, porque eu posso corrigir essa decisão. Agora, há decisões transcendentais. Infelizmente, Adão e Eva, que tinham sido colocados num mundo perfeito, criado por Deus com amor, eles tomaram uma decisão errada e, pois, arruinaram o mundo. É como consequência disso que tem dor e tudo isso. Mas para isso, antes, precisamos ver outra coisa. E aqui, eu preciso ler Ezequiel, capítulo 28, versos 14, 15 e 17, porque neste texto nós vamos ver como é que apareceu o mal no universo, muito antes de Adão e Eva caírem no pecado. Como é que surgiu o pecado num mundo perfeito, que era o mundo de Deus. Bom, o texto diz assim: tu eras querubim da guarda ungido, e te estabeleci, permanecias no monte santo de Deus, no brilho das pedras andavas. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Lancei-te por terra diante dos reis, te pus para que te contemplem. Aqui está. Este texto que acabo de ler está falando de como surgiu o pecado neste mundo. O pecado entrou à terra através de Adão e Eva, mas surgiu no mundo no coração de um anjo perfeito chamado Lúcifer. Agora a minha pergunta é a seguinte: como é que um anjo perfeito cometeu uma decisão errada? Como é que um anjo perfeito decidiu caminhar no mal? Ora, perfeição é perfeição. Ele não podia ter errado. Donde há perfeição não pode haver mal. Então, como é que ele decidiu? Este é um assunto interessante. Precisamos analisar. Veja. A existência da perfeição demandava a existência da liberdade. Para Lúcifer ser perfeito, tinha que ser livre. Porque se fosse escravo, ele não seria livre. Então tinha que ser livre. E para ser livre, ele precisava escolher, porque se não pudesse escolher, como podia ser livre? E para poder escolher, tinham que haver pelo menos dois caminhos. Porque se só existe um caminho, como é que vai escolher? Não tem opção. Vai andar nesse caminho porque é o único caminho. Então, se tem esse único caminho, ele já não pode escolher. E se não pode escolher, já não é livre. E se não é livre, não é perfeito. Então, escuta, a existência da perfeição demandava a existência da liberdade. E a existência da liberdade demandava a existência da escolha. E a existência da escolha demandava a existência de dois caminhos. A possibilidade do bem e a possibilidade do mal. Ah, você pode pensar, então foi Deus que criou o mal? Não. Porque a possibilidade do não é o. Explico. Todos nós temos possibilidade de ficar com AIDS? Sim ou não? Sim. Isso quer dizer que estamos com AIDS? Não. Então, a possibilidade de não é o. Existia a possibilidade do mal, mas não era o mal. E por que existia a possibilidade do mal? Para que Lúcifer fosse livre, para que Lúcifer fosse perfeito, para que Lúcifer pudesse escolher. Agora, por que um anjo perfeito que podia ter escolhido o bem, escolheu o mal? Não sabemos, mas ele escolheu. A Bíblia chama isso de o mistério da iniquidade. Ele escolheu o mal. E aí seu coração se encheu de orgulho. Agora, o que aconteceu quando seu coração se encheu de orgulho? Ele foi enganando a uma terceira parte dos anjos. E o que aconteceu? Aí vem o que vamos ler agora. Em Apocalipse, capítulo 12, versos 7 ao 9. Diz assim: houve peleja no céu. Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e seus anjos. Todavia não prevaleceram. Nem mais se achou no céu o lugar deles.
e foi expulso o grande dragão, a antiga serpente que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo, sim, foi atirado para a terra e com ele os seus anjos. Entendeu? Aí o pecado saiu dos céus e veio a esta terra. E Lúcifer, que é o sedutor, o texto diz o sedutor. Então, vem o texto que você conhece bem, a história do Jardim do Éden. O sedutor veio em forma de serpente e foi seduzindo. Vamos a ler o texto. Gênesis capítulo 3, verso 1, diz assim: mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim, Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim. Veja, aí vem o sedutor. Te digo uma coisa, quando o inimigo quer destruir tua vida, ele não vai vir vestido de diabo, porque se ele aparecer vestido de diabo, você vai correr. Ele é sedutor. Então ele vai se disfarçar de uma mulher bonita, de um homem bonito, de uma garrafa de álcool bonito, de um maço de cigarro bonito, da sensação da droga bonita, de uma música bonita, de uma filosofia bonita. O diabo vai se disfarçar, porque ele é sedutor. Sedutor é enganador. Ele não mostra a cara, ele se disfarça. E lá no jardim se disfarçou de serpente. Um animal aparentemente inocente veio, Eva começou a dialogar, caiu. E aí entrou o pecado a este mundo. E agora, como consequência disso, pois você sofre neste momento, você está com o coração partido, você perdeu um ser querido, entrou a morte, entrou o câncer, entrou o desemprego, a violência, e somos vítimas. Agora, muita gente pode pensar, então Deus se esqueceu de mim, Deus já não se lembra de mim, eu não interesso nada para Deus. Não, não pode pensar desse jeito, porque, querido, Deus te ama. Deus te ama, não esqueça jamais isso. Mas pastor, por que estou sofrendo se Deus me ama? Porque estamos vivendo num mundo de dor. Agora, tem uma promessa, e é uma promessa linda que está registrada aqui em Apocalipse, capítulo 21, 1 e 4. Diz assim: vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens, Deus habitará com eles. Eles serão um povo de Deus e Deus mesmo estará com eles. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e já não haverá mais tristeza, nem dor, nem aflição. Entende a promessa maravilhosa? Oh, querido, este mundo vai chegar ao fim, este mundo de dor, de violência. Eu te diria uma coisa: se você está sofrendo neste momento, calma, paciência, não desespera. Enquanto não chega o dia da volta de Cristo, enquanto não chega o momento do estabelecimento do reino de Deus neste mundo, o reino perfeito de novo, Deus está contigo. Confia em Deus. Você que está começando a estudar a Bíblia, abre o coração a Deus. Continua estudando as verdades bíblicas. Porque já vimos na lição anterior, a verdade liberta. Liberta de quê? Do medo, do pessimismo, do derrotismo, da depressão. Você que olha para todo lado e não tem saída, pastor, o que faço com minha vida? Fala com Deus, conversa com Deus, crê em Deus. Este mundo vai passar, a dor vai passar, Cristo vai voltar e você vai ser plenamente com Jesus. Mas você precisa abrir o coração a Jesus. Você precisa entregar sua vida a Jesus. É isso que você tem que fazer neste momento, porque hoje é o dia de boa nova. Hoje é o dia de salvação. Um dia no jardim, o mal se levantou, trazendo a desarmonia, ensinos desleais, mentiras mais e mais, distanciaram Deus do homem. Foi quando o frio apareceu
No próximo estudo, o pastor Alejandro Bulhon falará sobre o plano da salvação. Esse é um dos estudos mais maravilhosos dessa série. Eu aguardo você para esse novo estudo. Enquanto isso, feche os seus olhos, vamos orar. Pai querido, obrigado porque o Senhor elaborou um plano para redimir o ser humano pecador. Abençoa, Senhor, a esse teu filho, essa tua filha, que nesse momento fecha os seus olhos e dobra os seus joelhos diante do Senhor. Que no teu plano haja um lugar para cada um de nós, e de fato há, pois Jesus Cristo, nosso Salvador, deu a sua vida por nós e é em seu nome que suplicamos agradecidos. Amém.